Vamos aí relembrar alguns pontos de gramática ao som desse poema de Adriana Calcanhoto. Pelas janelas conseguimos ver tantas coisas, não é isso? Então, nós vamos hoje relembrar. E aí nós vamos, com esse papo bem gostoso, bem simples, bem tranquilo, aqui relembrar um assunto. Um assunto hoje que é, às vezes, bem complicado para alguns alunos, mas a gente vai deixar bem fácil. Vai ser fácil de não esquecer jamais, hein? Então vamos lá? Nós vamos hoje relembrar colocação pronominal. E o que é colocação pronominal? Quando é que eu posso usar a colocação dos pronomes adequadamente? E aí nós vamos relembrar. Nós vamos começar a não esquecer jamais. Vejamos, a colocação pronominal está associada aos pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos, quais são eles? Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, os, as e es. Estes pronomes, eles podem ficar tanto antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, caracterizando, portanto, a próclise, ênclise, depois do verbo, e a mesóclise, quando fica bem no meio do verbo. A mesóclise, claro, está em desuso, infelizmente, mas a próclise, antes, ênclise, depois, nós usamos sempre com muita frequência, embora o brasileiro prefira sempre a próclise. Vamos relembrar o que é próclise, ênclise e mesóclise? Vamos ver aí um exemplo? Olha aí. Veja esses exemplos. Eu te amo. Beije-me agora. Amar-te-ei. No primeiro caso, nós temos a próclise, a colocação do pronome antes do verbo. Eu te amo. No segundo caso, beije-me agora, nós temos a ênclise, a colocação do pronome depois do verbo. E amar-te-ei, olha, amarei e o te apareceu no meio. Nós temos a mesóclise, certo? Então, próclise antes, ênclise depois e mesóclise no meio. Vamos lembrar agora o que é a próclise, certo? Próclise, eita, vamos ver. Quem nunca se deparou com frases como essas? Te amo, me empresta aí, te vi na rua. Note que há um desvio gramatical nessas frases. Por quê? Porque a linguagem culta não permite que nós iniciemos qualquer frase, quer seja no início, quer seja no meio do texto, for início de frase, início de período, nós não podemos iniciar com a próclise. Não podemos dizer assim, te amo. É muito lindo, é muito gostoso ouvir isso, dizer isso, mas não podemos dizer. Tem que dizer amo-te. Ou então, eu te amo. Tem que colocar algo na frente e não começar só com o pronome, porque isso não é culto na língua. E a ênclise, você lembra? A ênclise, a próclise existe quando o pronome vem antes do verbo. Já a ênclise ocorre quando o pronome oblíquo é colocado após o verbo. Fácil, não? Próclise antes, ênclise depois. Assim, beija-me, vi-o na feira central, dei-lhe um abraço. Então, esses são os pronomes depois do verbo, caracterizando o quê? A ênclise. Pronto. Não é fácil de lembrar? Próclise, quando vem antes. Ênclise, quando vem depois. E a mesóclise, no meio, certo? E aí nós temos está faltando a mais bela colocação pronominal. Embora esteja em desuso, nós na linguagem coloquial não usamos a questão da mesóclise, mas é muito utilizada em ambientes formais. Então, eu apresento a vocês a mesóclise. E a mesóclise será usada sempre, sempre, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Futuro do presente, amarei, viajarei, ficarei. Futuro do pretérito, amaria, ficaria, certo? Viajaria. Assim, amar-te-ei por toda a minha vida. Quando você for se declarar para alguém, amar-te-ei por toda a minha vida. Deixá-lo-ei, deixá-lo-ia
Olha, deixá-lo-ei, futuro do presente. Deixá-lo-ia, futuro do pretérito. Em casa, na quarentena. Então, isso é a mesóclise. Vamos relembrar mais um pouquinho? Para não esquecer, que é fácil de aprender e difícil de esquecer. Então, vamos lá? Próclise, quando vem antes. Ênclise, quando vem depois. E a mesóclise no meio, só ocorre no futuro. Não é isso? E você notou, só são algumas dicas. Como é fácil aprender, não é isso? Então, curta aí o canal, certo? Se inscreva no canal, que nós vamos ficar mandando agora vídeos constantes. Vai nesse sinalzinho aí que tá do curtir, não curtir. Então, dê a sua opinião, certo? É simplesmente uma revisão. Aprofundamento nós temos depois, mas é só uma revisão de próclise, ênclise e mesóclise. Manda a sua dúvida, faça o seu comentário aí, se gostou, se não gostou, estamos aqui para ajudar você, somente. Então, bom estudo e até a próxima dica.